Uma sociedade secreta e as lendas de Centralia. O lado macabro da famosa cidade em chamas que a maioria dos artigos de internet se esquecem de mencionar. É disso que vamos falar hoje. A cidade de Centralia, na Pensilvânia. Eu tenho certeza de que muitos já conhecem essa história. Mas não é bem da história que é amplamente divulgada que eu quero falar, e sim de uma suposta maldição que teria destruído a cidade e que, até os dias de hoje, faz parte da crença dos antigos moradores. Bem, antes de começar, eu posso fazer um resumo sobre a história de Centralia da maneira que conhecemos. Centralia é uma cidade americana da Pensilvânia. Ela teve uma média de 2.500 habitantes, mas foi abandonada por causa de um incidente ocorrido em 1962. Serviu de inspiração para diversos temas e o mais conhecido deles é o jogo Silent Hill. A cidade no jogo é muito parecida com Centralia. Centralia tinha como principal economia a exploração de carvão e outros minérios, e abaixo de seu solo, por quase toda a cidade, correm profundas minas de extração. Em 1962, por conta de um incidente, as minas do subsolo começaram a pegar fogo e a cidade não parou de queimar até os dias de hoje. Imensas crateras se abriram nas ruas e algumas casas começaram a serem tragadas pela terra. E sem contar a imensa cortina de fumaça que até hoje ofusca algumas das ruas da cidade. E são fumaças tóxicas com grande concentração em carbono devido à queima inextinguível do carvão. Verdadeiramente, o lugar tem clima de cidade fantasma. Chega a ser assustador. Mas o que teria causado o incêndio em Centralia? Na maioria das publicações que tem por aí, nós encontramos a indicação de que o incêndio se deu por conta de um aterro. No entanto, depois de muito pesquisar e depois até mesmo de ter entrado em contato por telefone com algumas pessoas que realmente pudessem me dar informações sobre isso, descobri que até hoje o governo do estado da Pensilvânia não conseguiu determinar em seu processo o que ou quem realmente teria causado o incêndio em Centralia. Para se ter ideia, além da famosa história de que o fogo tenha começado a partir de um aterro, tem outras 3 teorias indicando locais diferentes como o possível início, como a possível faísca inicial, e um desses locais é um dos cemitérios da cidade. Centralia alimenta hoje diversas lendas sobre sua história. São inúmeras delas. As mais populares são as que dizem que Centralia é a porta para o inferno, e a que diz que um OVNI ou extraterrestres supostamente seriam responsáveis pelo incêndio. Para essa segunda questão eu pedi a ajuda de um amigo meu que é apaixonado pelo tema extraterrestres, e foi exatamente isso que ele me disse. Olá, eu sou o Christian Anderson do canal Mistérios Arquivados. Auxiliei o servo maldito neste vídeo no que se refere à lenda sobre OVNIs. Pesquisei na internet por diversos documentos em diversas fontes, mas nada conclusivo foi encontrado. Logo, acredito que não há relação nenhuma do caso Centralia com OVNIs. Assim sendo, provavelmente trata-se de uma lenda moderna que surgiu na internet há 3 anos atrás. Mas, diferente do meu amigo Christian, eu encontrei algo que soa bem macabro. Algo que faz parte das crenças e lendas de um grande número dos antigos moradores de Centralia. A lenda diz que o incêndio se deu por conta de uma maldição lançada por um padre que vivia em Centralia tempos atrás. Na época, a cidade estava sob o domínio de uma sociedade secreta chamada Molly Magirs. Dentro da história, os Molly Magirs são controversos. Há diversos escritos antigos sobre eles. Mas conforme a maioria dos relatos históricos, tratava-se de um grupo de mineiros que teve origem na Irlanda. O principal objetivo era combater os grandes exploradores de carvão, para que mais tarde, de uma forma ou de outra, pudessem ter o controle sobre as terras exploradas. Seja lá qual fosse os verdadeiros objetivos dessa sociedade secreta, uma coisa é certa. Os Magirs eram pessoas violentas. Inclusive, muitos dos moradores de Centralia atribuem a morte de Alexander Rea, fundador da cidade, aos Magirs.
Naquela época, um padre chamado Daniel Ignatius MacDiarmid teria aproveitado um de seus cultos para incriminar membros dos Magirs. Durante o sermão, ele teria exposto esses fatos, revelando assim nomes de pessoas que faziam parte da sociedade secreta. Na noite seguinte, homens encapuzados teriam retirado o padre à força de sua paróquia. Ele teria sido espancado, amarrado por cordas e arrastado para fora da cidade. E o mais bizarro vem agora. Enquanto era arrastado para fora, ele gritava e lançava maldições de sua boca. Todos viam de suas janelas, mas não ousaram se intrometer. E segundo a crença, as palavras do padre foram mais ou menos essas: todos vocês e seus ancestrais não descansarão em paz. A cidade, incluindo suas covas, serão tragadas pelo inferno. A única coisa que restará é a Santa Igreja, e assim será por todos os tempos, para que possam se lembrar do que fizeram comigo. Bem, e agora a parte que coincide com toda a lenda. Lembra-se do que eu disse sobre não haver um acordo de onde o incêndio teria começado? Pois bem, o antigo cemitério é uma das hipóteses dos laudos. Mas independentemente de ser ou não o início, uma coisa é certa: essa é uma das áreas mais perigosas de toda a Centralia devido à grande intensidade do fogo que está abaixo do solo e também pela grande quantidade de fumaça que o local acumula. E não é só isso. De todas as estruturas e casas de Centralia, apenas 8 delas não apresentavam risco por fogo ou fumaça. Elas estavam, bem dizer, seguras, completamente fora do alcance dos desastres. E uma dessas construções é a paróquia onde o padre antigamente pregava seus sermões. Bem, vocês sabem que eu apenas conto as histórias. Uma mera lenda? Talvez, mas não importa, pois é nisso que acreditam grande parte dos que um dia viveram em Centralia. E tudo isso torna a história bem mais interessante. Mas faça uma pergunta: você teria coragem de colocar os seus pés nessa cidade? Comente aqui embaixo, dê a sua opinião.